falar do Bootcamp, uma super oportunidade que está acontecendo com a New Horizon. Fala aí, conta aí para nós. O Bootcamp é algo que eu me orgulho bastante, porque eu vejo como um give back, uma devolução que a New Horizon dá para a sociedade. O empreendedorismo mudou a minha vida. E esse é um fato. Eu tive filho com 16 anos de idade. E a empresa fui eu e a minha namorada do ensino médio, que é a minha esposa até hoje. A gente fundou uma empresa lá com 22, pouquinho tempo depois. E isso mudou a história da família como um todo. E isso foi através da tecnologia. Quando a gente começou, como toda empresa pequena, a gente precisava de profissionais que estivessem iniciando. Por quê? Porque a gente também era uma empresa iniciando. Então, eu montei um programa de treinamento que eu brincava, que eu falava que era o Karate Kid da programação. Eles ficavam fazendo vários exercícios meio chatos, assim, de algoritmos, mas eles estavam lixando o assoalho, pintando a cerca, para a versão atualizada, tirando casaco, colocando casaco, tava ali fazendo tudo isso. De repente, desenvolvi um sistema. Isso foi no começo da empresa e deu tão certo que a gente todo ano fazia. O que acontece? Na época do presencial, teve uma época que as pessoas trabalhavam presencialmente, não sei se o pessoal lembra. Será que alguém lembra disso? Nessa época do presencial, a gente chamava, a pessoa fazia uma prova escrita de algoritmo, e aí ela ficava um mês ali treinando, e a gente contratava quem se destacava. E a gente fazia... Karate Kid mesmo. Era. E a gente fazia isso com, por exemplo, eram 6 pessoas para 3 vagas. Era sempre... Tinha que ter uma certa competição. Por que isso? Porque a pessoa entendia um mundo real da tecnologia. Então, ela tinha sempre exercício com data, e assim ia e a gente ia avaliando. Tinha um caso que a gente... eu lembro de uma vez que a gente fez um processo com 4 pessoas, e os 4 no começo, eles meio que falaram assim, olha, quase ninguém solta a mão de ninguém, em uma época que esse termo não era tão famoso e nem politizado, mas eles falaram assim, nós vamos todo mundo passar. E foi bem legal, que depois eu acabei aprovando todos eles, e eles falaram disso. Falaram, no começo a gente decidiu que ia todo mundo e tal. E, enfim, sempre foi isso. Quando veio a pandemia, a gente falou assim, pô, a gente precisava dar uma atualizada e fazer isso de forma online, que de forma online a gente pode fazer para o Brasil inteiro. Vai ser legal. E aí a gente viu que Bootcamp era um ótimo nome para esse programa de treinamento nosso. Porque o Bootcamp vem do treinamento intensivo do Exército, que é um treinamento pegado. Então, assim, ele é de fato difícil. É difícil para entrar e mais difícil ainda para sair. Normalmente, sempre entram 50 pessoas, mas normalmente formam 22, 23. É mais difícil. Por quê? A pessoa entra e tem o treinamento, mentoria. Então, assim, a gente põe todos os profissionais da New Horizon. Pra você ter ideia, a gente abre vagas para mentores na New Horizon. E aí, o pessoal se candidata, a gente conversa com cada um, faz uma seleção entre os mentores da New Horizon. E esses mentores vão acompanhar todo mundo dentro do Bootcamp. A gente traz também gente de fora, é bom trazer opiniões de mercado, gente de outras áreas até. E aí, a gente dá o treinamento. E no final, a gente ainda contrata os 5 melhores. Qual que é o principal diferencial desse ano? O treinamento sempre foi um treinamento de profissionais de produto e profissionais de desenvolvimento de software. Esse ano a gente incluiu profissionais de UX, que eu acho que cada vez mais o pessoal que desenha a experiência do usuário como um todo vai ser extremamente relevante, ainda mais com a IA, porque a experiência agora das pessoas não é mais uma experiência só de tela. É, às vezes, uma experiência de como é que vai ser um fluxo de conversa, como é que vai ser o tempo de espera. Então, tudo isso precisa ter um profissional que olha só para isso. Tem um profissional que olha só para o que é requisito, que é importante, e aí tem os profissionais que fazem o desenvolvimento em si. E aí a gente treina e vai treinar usando a IA para construir produto digital. Então, isso aqui vai ser muito legal. Então, a pessoa vai aprender sobre Lovable, que é uma ferramenta fantástica. Quem não conhece, precisa testar o Lovable. Você entra lá e fala assim, eu quero um blog da minha empresa e manda um print de uma logo e ele cria. É fascinante, assim, o Lovable. Eu já cheguei a dar palestra só explicando sobre isso, porque o Vibe Coding, que é o termo que veio com o Lovable, é mais uma revolução das que continuam vindo o tempo inteiro. Então, a pessoa aprende Lovable, aprende N8N, que é uma ferramenta excelente para automação. O N8N tem esse nome porque é realmente N-E-N, então é alguma coisa e alguma coisa, então ele integra tudo para tudo. E vai aprendendo sobre técnicas de como descobrir um problema dentro de uma empresa, como documentar esse problema, como trabalhar a hipótese para poder resolver esse problema. Tem algum pré-requisito para participar? Nenhum. Assim, eu diria que o principal é ter boa vontade e conseguir ter tempo de dedicação. Porque
A gente tem algumas aulas gravadas, tem palestras no final de semana, mas todo dia tem um horário que os mentores estabelecem 1 hora por dia para tirar dúvida. Né? Tirar dúvida. A pessoa, o resto, ela tem que estar fazendo projeto. Ela tem sempre missões para poder cumprir durante cada semana e que se não cumpriu, obrigado. Por quê? É de graça, não tem pegadinha, não vou vender curso, nós somos uma empresa de tecnologia, não de ensino. Então, se a pessoa não deu conta, não toma o nosso tempo. E às vezes tem pessoas que chegam e falam, olha, eu comecei, mas eu passei em algum curso, agora eu arrumei um novo emprego e tá tudo bem, a pessoa sai, sabe? Tem casos que a pessoa às vezes sai no meio de mas era uma pessoa relevante, potencial. No outro ela entra de novo, então assim, tem inúmeras possibilidades. E o mais legal disso é que aí eu começo a ver depois inúmeros depoimentos de pessoas, por exemplo, um dos nossos líderes hoje dentro da empresa, tem 6 anos que está com a gente e entrou como estagiário em um bootcamp.